Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui com o administrador Maurício Luz e a gente vai falar sobre o livro Não Basta Apenas Andar, as virtudes que nos tornam humanos. Maurício, profundo, hein? Seja bem-vindo ao Contra a Capa, Maurício. Olá, Érica. É um prazer realmente imenso estar aqui. É uma honra, sabe? Eu adoro realmente essa atividade de conselho, de contribuir com o conselho. E realmente, assim, muito emocionante para mim estar conversando a respeito do livro, né? E aí eu estou, assim, justamente disposto aqui, estou aberto aqui no bate-papo aqui para a gente, enfim, aprofundar, né, como foi a ideia do livro. Isso, assim, exatamente. A gente estava falando aqui nos bastidores que o livro é como um filho, Exato. né? Como é que foi a gestação desse filho? Explica um pouquinho para a gente de onde surgiu a ideia. Já vi ali que é volume 1, então a gente já pode esperar mais alguma coisa. Me fala um pouquinho, Maurício. Sim, perfeito. Olha, as reflexões surgiram durante a pandemia. Tá? A pandemia realmente foi um ponto de inflexão para muitas pessoas, né? Muita gente aprendeu a cozinhar, por exemplo, né? Durante o período da pandemia, já que estava em reclusão. Uhum. E, no meu caso, realmente eu comecei a refletir justamente sobre uma pergunta que surgiu frente à resposta e a reação que a humanidade deu perante a pandemia, né? O que nos torna humanos, né? Se chegasse um extraterrestre aqui na Terra e perguntasse o que diferencia um ser humano dos outros seres, né? O que torna realmente um humano humano? Uhum. E por que eu comecei a refletir sobre isso? Justamente até o tema do primeiro capítulo, né? As pandemias, elas não são novas, vamos dizer assim. Elas acontecem num período até regular na história da humanidade. Quase cíclico. Quase cíclico, exatamente. E a última grande pandemia, né, que foi a da gripe espanhola, no final da Primeira Guerra, matou mais de 100 milhões de pessoas. Isso eu imaginei, né, até mesmo devido aos alertas, inclusive da ciência, que uma pandemia viria, eu imaginei realmente que a resposta da humanidade frente a uma nova pandemia seria melhor. E eu confesso que eu me surpreendi negativamente com questões, por exemplo, se ainda era mais importante preservar uma vida humana ou preservar questões econômicas, sabe? Então, isso realmente me surpreendeu muito. E eu comecei realmente a refletir sobre isso. E aí, as reflexões começaram assim, geraram textos que eram publicados num blog jornalístico de uma amiga minha, o blog chamado Guardião da Montanha, o nome dela é Ana Lúcia. E eu, uma vez por semana, passei a publicar essas reflexões que eu fazia com base naquilo que eu via na resposta da humanidade perante frente à pandemia e o que causava aquelas respostas. E aí, realmente, nas minhas reflexões, eu procuro realmente mostrar que as crises realmente pelo qual a humanidade passa e aquelas que ela ainda vai passar, elas realmente tiveram uma resposta melhor quando valores como compaixão, cooperação, solidariedade foram utilizados. E eu busquei justamente trazer como esses valores podem ser aplicados na vida moderna, buscando exemplos, enfim, da minha própria experiência de vida e também de exemplos que eu vivi, eu tomei conhecimento assim, durante a minha estadia aqui no planeta, né? Então, o livro, eu procuro justamente na carta, para quem tem o livro em mãos, eu procuro justamente dizer que é o seguinte, o livro é um convite à reflexão. Eu quero realmente, eu quero passar longe da ideia de que eu estou dando respostas prontas. Eu quero que as pessoas realmente reflitam sobre o que realmente nos torna humanos. É o ter ou é o ser? Você buscar ter relações mais profundas com o próximo ou você buscar ter relações mais profundas com os seus negócios? É possível integrar tudo isso? É possível você ter uma integração maior, por exemplo, com a natureza e não com a ideia de dominação e exploração que nós temos hoje em dia? Então, eu procuro realmente trazer essas reflexões e fazer com que as pessoas, elas, além de refletir, elas sintam.
E aí, quando eu falo assim a questão de sentir, é por isso que eu sugiro uma música ao final de cada capítulo. Eu ia falar sobre isso. É interessante essa ideia da música, né? Porque a música ela também traz tanta reflexão, traz tanta coisa bacana para a gente pensar numa estrofe. É bem legal isso. De onde surgiu essa ideia? Sim. Assim, eu costumo dizer que... Assim, eu tive um chefe que ele dizia uma frase que era muito interessante, né? Que é, cria melhor quem copia por último. Boa. Vou anotar essa. E assim, há alguns anos atrás, uma amiga minha, ela foi coautora de um livro sobre dependência emocional. Uhum. E ao final de cada capítulo vinha uma sugestão de música para que as pessoas pudessem ouvir durante a leitura do capítulo. Então, eu até quando eu li o livro dela, né, eu falei assim, olha, eu adorei essa ideia, se algum dia eu escrever algum livro e houver a possibilidade de eu fazer isso, eu farei. Então, quando o projeto começou a ganhar corpo, projeto do livro, aí eu lembrei... Opa, agora que eu vou usar. Exatamente, avisei para ela, falei assim, olha, tô aí realmente, lembra daquele seu livro? E aí foi um trabalho realmente também muito gostoso também, de escolher qual a música que seria a mais adequada para enfim, para a reflexão que eu estava trazendo naquele capítulo, né? É claro que eu convido para quem estiver lendo também a fazer a sua própria playlist, a escolher suas próprias músicas. Eu já tive feedback de pessoas que leram alguns capítulos e falaram assim, olha, naquele capítulo eu acho que aquela música não encaixa não, eu acho que é outra música. Eu falei assim, não, tá ótimo. Inclusive, algumas até eu concordei que realmente aquelas que seria melhor. Então, e a questão da música é justamente para a questão do sentimento. Eu entendo que dos motivos pelos quais a sociedade contemporânea, a humanidade, ela criou alguns desafios que, enfim, eu estou falando de desafios também principalmente da questão ambiental, mas tem a questão social também, que nós temos hoje em dia, da crescente concentração de riqueza, que é cada vez... Isso é cada vez mais uma ameaça à democracia, por exemplo, a própria estabilidade social. Então, muitas dessas questões, elas nasceram, talvez, aí eu deixo um talvez justamente para provocar reflexão, num foco demasiado da humanidade na parte lógico-matemática. O que eu chamo de parte lógico-matemática? vamos priorizar a planilha, vamos priorizar o número, vamos priorizar o quantitativo, em detrimento do qualitativo, em detrimento de aprofundar as relações, por exemplo. E aprofundar as relações é sentimento. E a música ela é maravilhosa justamente porque ela toca diretamente na alma, né? Tem uma frase do escritor russo, depois ele se radicou nos Estados Unidos, que é o Isaac Asimov. Ele disse uma certa vez que a música é uma arte sublime porque ela não precisa de tradução. E realmente, nós escritores, por exemplo, se eu quiser que algum chinês entenda ou tenha acesso ao que eu escrevi, ele vai precisar ser traduzido. A música não, a música ela tem essa capacidade de tocar sem necessidade de tradução. Então, e aí como eu gostaria muito que as pessoas sentissem também o que está sendo colocado, que eu sugiro justamente uma música, uma trilha sonora. Sabe? E eu convido realmente a todos que tiverem curiosidade de ler o livro, né? No link do site do livro, tem um link para você já quiser ouvir o playlist, já site, pode ouvir sem precisar baixar o livro. Exatamente. Ou comprar o livro. Estou aqui no site, 28 capítulos, 224 páginas, falando um pouquinho de você. Mas, Maurício, assim, você falando de reflexão, né? Foi tudo que você quis naquele momento pandêmico, né? Trazer essas reflexões. Você acha que a sua profissão, sua formação como administrador, que apesar de ser uma ciência social, oscila muito entre esse ser e ter? Sim.
né, te ajudou nessas reflexões que você trouxe para o livro? Sim, excelente a pergunta. E talvez alguns até estranhem que, poxa, mas um administrador fazendo essas reflexões. E aí eu convido os administradores e administradoras em geral justamente a mergulhar cada vez mais nessas reflexões, porque a grande parte das crises que a humanidade está enfrentando e vai enfrentar nasceram nas organizações. Uhum. E nós, administradores, estamos nas organizações. Então, se nós mudarmos a maneira de como as organizações elas atuam, a solução para esses desafios que nós já estamos enfrentando e vamos enfrentar vai ser mais rápida. Eu tenho um dos capítulos que eu falo justamente sobre o valor da vida humana, e que está no volume 2, depois a gente... Eu comento justamente isso, porque cito o caso real de uma grande empresa norte-americana, uma montadora, que ela elaborou um automóvel que ela tinha um defeito de fabricação que podia levar os motoristas à morte, porque quando o veículo sofreu uma colisão, devido à falha do projeto, havia tendência do carro de explodir. O que ficou constatado depois, devido às investigações que foram feitas? Que a empresa ela sabia do defeito e foi feito um cálculo matemático em cima disso. Qual foi o cálculo matemático? Qual é a probabilidade de uma pessoa morrer perante uma colisão? Aí eles fizeram o cálculo. Qual é a probabilidade dessa pessoa entrar na justiça contra a empresa? Qual é o valor médio dessa indenização? E eles fizeram o cálculo e viram que era mais barato manter o veículo e não fazer o recall do que fazer o recall. Então foi literalmente o valor de uma vida, né? Exatamente. Foram humanos que tomaram a decisão. Não foram máquinas. Não foi a planilha em si, foram humanos. O que leva os seres humanos a decidir que uma vida não vale a ponto de se avisar para ela que o veículo dela está com defeito e pode provocar a própria morte? O que nos leva a tomar esse tipo de decisão? É essa reflexão justamente que eu quero muito que os leitores façam, que nós, administradores, precisamos muito fazer. Dia a dia, né? No dia a dia, porque nós estamos nas organizações. Se as organizações, se as empresas, elas tomam decisões que às vezes ferem o meio ambiente, ferem a sociedade, ferem o ser humano, foram outros seres humanos que tomaram a decisão. E se nós estamos dentro das organizações, nós temos a necessidade de perguntarmos, poxa, mas é para isso que eu estou aqui? Só para pensar justamente na questão quantitativa, e quando eu falo questão quantitativa é a questão monetária, do dinheiro, e não da qualitativa, que é da vida em si. Então, assim, eu acho que o assunto é mais do que necessário realmente para os administradores. Nós precisamos encabeçar mesmo. Eu entendo que essa discussão ela precisa ser liderada pelos administradores. Somos nós que fazemos as empresas. Então, se as empresas atuam de maneira que eu não faço a adequada manutenção da minha barragem, que pode provocar um acidente ambiental, nós precisamos assumir essa responsabilidade e lutar para que as empresas efetivamente atuem de maneira a equilibrar cada vez mais a questão financeira da questão da vida em si. Então, esse que é o grande propósito. A gente aqui no Conselho, nós somos signatários do Pacto Global desde 2011, né? E eu percebo, né, que o mundo das organizações vem tentando buscar uma saída, né, justamente para isso que você está falando, para conseguir coadunar, né, o ter e o ser, né? Tentar melhorar socialmente o mundo. Mas aí você me fala um exemplo desse... né, dessa montadora norte-americana, aí você fala, será que é isso mesmo? Né? Aí já traz mais uma reflexão, né? É muito, muito complicado isso, né? Você atuar, saber tomar essas decisões, né, Maurício? Foi ótimo você ter trazido justamente essa questão, porque muitas vezes vai ser necessário a coragem de dizer não. E tem
É uma das reflexões justamente que eu faço em um dos capítulos, no qual até eu abordo a história da Rosa Parks, né? Que a Rosa Parks ela iniciou um processo de mudança lá nos Estados Unidos quando ela disse não, quando, né, o racismo ainda é um problema muito sério nos Estados Unidos, mas ele era... Acho que não só nos Estados Unidos. Exatamente. No mundo todo, é verdade. A gente vê os casos, mas e lá, né, ele era respaldado por leis, né, e a Rosa Parks, e havia uma lei no Alabama, se eu não me engano, acho que era onde ela residia, que se um ônibus estivesse lotado, e uma pessoa branca entrasse no ônibus e quisesse sentar, a pessoa negra tinha que se levantar para ela sentar. E nesse dia, a Rosa Parks ela disse não. Ela estava sentada, chegou um senhor branco, pediu para ela se levantar, e ela falou que não ia levantar. E o motorista parou o ônibus, avisou que ela seria levada para a delegacia. Ela continuou dizendo não, ela foi presa, foi fichada. E o caso dela, quando ela se espalhou, levou realmente a um movimento, né? Aí, na época, foi o Martin Luther King. Exatamente. Ele iniciou o movimento, ele falou o seguinte: nenhum negro no sul dos Estados Unidos vai tomar ônibus até que essa situação se resolva. E foram meses em que os negros norte-americanos não tomaram transporte coletivo. Eles andavam a pé, se cotizavam para fazer carona, não importa. Eles não tomaram transporte coletivo. E aí, em virtude disso, as companhias de transporte coletivo começaram a ter problemas econômicos financeiros, e aí eles revisaram a lei e acabaram com isso. Foi um não da Rosa Parks que evitou isso. No livro, eu trago a história do Sérgio Carvalho, que foi que depois ele foi reconhecido como brigadeiro, que na época do período de chumbo da história brasileira, ele também disse não para os superiores dele, para uma ação que o governo, né, de ditadura da época queria tomar contra os próprios brasileiros, e ele disse não, a ação ia provocar milhares de mortes. Ele disse não, ele foi perseguido por isso, mas ele assumiu essa coragem. Então, às vezes, nós precisamos realmente ter essa coragem de dizer não para ordens que prejudiquem a vida, prejudiquem a nossa própria ética. E o grande desafio que eu vejo, e também é uma das reflexões que eu faço em um dos capítulos, é porque, de certa maneira, nós queremos tomar decisões, mas às vezes não queremos assumir as consequências dessas decisões. Essa estrutura que precisa ser desenvolvida. E para ajudar a desenvolver essa estrutura de que, poxa, realmente eu vou dizer não, mas eu posso ser demitido. Mas o que vai me trazer um sono tranquilo? O que vai me permitir olhar nas futuras gerações para trás e com orgulho? Então, isso precisa ser refletido. Então, uma reflexão puxa a outra. Né? Eu terminava a reflexão a respeito de determinado tema e vinha uma outra... Tá, mas como é que isso se aplica na vida real? E, Maurício, vamos lá. 28 capítulos que a gente tem aqui. Tem aquele que é o seu queridinho? Que é o que você mais gosta? Sim. Tem uns capítulos realmente que eu gosto mais. Assim, o primeiro mesmo é um capítulo que eu gosto muito, porque é de uma frase foi de um congressista do Parlamento Europeu, Carl Schlyter, que foi a fonte realmente de todas as reflexões. O Carl Schlyter, numa determinada sessão do Parlamento Europeu, ele disse a seguinte frase, que está registrada numa das atas, né? Porque eu tive acesso via internet. Né? Mas ele disse a seguinte frase, que foi a primeira frase de reflexão do livro, que podemos avaliar o nível de consciência de uma civilização pela maneira como ela trata os mais vulneráveis. Eu acho isso... Fantástico. É isso que tinha que ser a nossa régua, realmente.
Desde que eu li a frase dele, e ele fez a frase dele parafraseando o Gandhi, né? Eu acho que ele conseguiu melhorar a frase do Gandhi. O Gandhi, ele disse que conseguimos avaliar o nível de consciência de uma civilização da maneira como ela trata os animais. E o Schlitter ampliou isso para os mais vulneráveis, porque realmente... então, eu vejo uma sociedade, por exemplo, como a do Japão. Estou falando isso né, das coisas que eu vi, eu tive o prazer de visitar o país, mas eu vejo, por exemplo, a maneira como eles cuidam, por exemplo, das calçadas. Todas as calçadas têm rampa, justamente para que os mais idosos não tropecem, pensando sempre que os cadeirantes podem utilizar a rampa. Isso é um sinal de uma civilização que se preocupa com os mais vulneráveis. E aí eu faço uma caminhada no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, e eu não vejo isso. É possível não tropeçar. Pois é, então assim, será que essa não é um bom parâmetro, uma boa régua? E aí a gente, então, passar justamente, poxa, meu nível de consciência, aí o que eu chamaria de nível de consciência, né? É entender que, nossa, eu cheguei num determinado patamar, por que não apoiar outros seres humanos a alcançar esse patamar? E isso vai muito, está muito alinhado, esse pensamento, acho que essa frase, com também um outro pensador que eu cito bastante também no livro, que é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um psicólogo de origem austríaca. Ele é o fundador da terceira escola de Viena de psiquiatria. Né? O Freud foi um desses, mas ele tem um contraponto interessante com o Freud, que ele mesmo coloca na obra dele, né? E o Frankl, ele desenvolveu a teoria dele durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha origem judia, então ele foi preso na Alemanha, foi lançado num campo de concentração, em Auschwitz, e depois ele conseguiu sobreviver, mas ele perdeu toda a família, esposa, inclusive, né? naquele horror. E por que eu estou falando dessa questão do nível de consciência e da questão de como se trata os mais vulneráveis? Porque o Viktor Frankl, ele desenvolveu a teoria dele baseada justamente na responsabilização, ou seja, que o ser humano precisa assumir a responsabilidade das suas próprias ações e com isso buscar justamente essa motivação intrínseca para realizar coisas boas. E ele, já no final da vida, ele teve um sonho que era de montar a estátua da responsabilidade nos Estados Unidos. O que ele dizia? Ele dizia que o ser humano ele tem mania de buscar muito a liberdade. Só que a liberdade, ela só cresce, ela só é plenamente... desenvolvida quando voa junto com a responsabilidade. Atrelada à responsabilidade. Então, o que ele pensou? Bom, já que tem a Estátua da Liberdade na Zona Leste, então vamos criar a Estátua da Responsabilidade na Costa Oeste. Ele pensou justamente fazer um contraponto para mostrar que, olha, as duas andam... tem que andar juntas, né? E existe um site a respeito do projeto da Estátua da Responsabilidade e o projeto é belíssimo. O projeto da Estátua da Responsabilidade é uma mão humana puxando outra. Isso é belíssimo, porque mostra justamente o quê? Poxa, eu já alcancei um determinado patamar, então eu vou apoiar a quem está abaixo ou no nível mais baixo a subir também. Vamos subir juntos a montanha. Isso é responsabilidade. Você ver que as suas ações afetam os outros. E o que a gente pode esperar para o volume 2, Maurício? Já está sendo preparado? Já está sendo gestado? Preparado. Já está sendo preparado, está sendo gestado. Eu espero lançá-lo até março do ano que vem. Eu fiz o lançamento desse livro em março desse ano. Eu espero também em março do ano que vem lançar o volume 2, que vai ser justamente o complemento, né, das reflexões que eu comecei a fazer, né?
por ocasião enfim, do planejamento, né, do projeto do livro, eu vi junto com outras pessoas, né, e também que apoiaram o projeto, também com a editora Cota, que realmente a Cota Editorial, que foi uma parceira incrível. Mando aqui um abraço até para o João, né, meu contato lá na editora, e a gente viu realmente que, poxa, se lançar tudo de uma vez, o livro vai ficar muito caro, vai ficar muito grosso, então optamos então em fazer em volumes, né? Então já tem o volume 2, que vai ser o complemento a respeito das virtudes, e eu já estou começando a escrever a respeito do volume 3. Aí você, poxa, mas são mais virtudes? Não, volume 3 eu quero abraçar justamente as sombras. Ah, bacana. Porque ninguém é só virtude. Exatamente. Bacana. Ninguém é só virtude. E assim, isso foi interessante, isso que as pessoas começaram a falar. Depois você fala só a respeito das virtudes, né, a respeito das sombras. E olhando assim, o ser humano, nós também somos sombras. Sim. E se a gente também mergulhar nas sombras e nós formos capazes de conhecê-las e, enfim, trazê-las para o nosso dia a dia, a gente vai ser capaz de dar resposta quando elas começarem a surgir e não reagir a elas, né? Então, só um exemplo, né, do que seria isso. Uma sombra, né, que todos nós temos, que surge de vez em quando, é a raiva, né? Então, a raiva pode surgir, sei lá, quando seu time perde, quando você é fechado no trânsito, né? Quando você esquece de pagar aquele boleto, vai pagar a multa. Enfim, e aí tem uma frase que eu acho muito interessante. Eu tenho uma história que eu ouvi de um lama, né, que eu acho muito interessante a respeito dessa questão da raiva, né? Por exemplo, dessa questão da sombra. Que a história é a seguinte, né? Que estava um mestre budista e o discípulo dele meditando, e aí, de repente, o discípulo pergunta assim, mestre, eu sinto que a raiva é um sentimento muito poderoso e muito destrutivo, e eu gostaria de dominar a raiva. Qual é o mantra que eu canto, que eu entoo, quando eu sinto a raiva chegando, eu percebo a raiva me dominando? Aí o mestre olha para o discípulo e fala assim, gafanhoto, se você percebe a raiva chegando, qualquer mantra serve. Boa. Então, assim, se a gente conhece... se conhece, tá chegando. Percebe, é aquele momento que, opa, tô ficando com raiva, de repente é o momento de você sair da sala para não explodir naquela reunião, de você contar até 10 antes de você, de repente, responder ou xingar no trânsito, de repente provocar alguma coisa maior. Então, eu falei assim, eu vou fazer a reflexão sobre as sombras também. Bacana. Maurício, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, o nosso contra-capa, a gente faz sempre a mesma pergunta. A pessoa comprou o seu livro, abriu, sentou no sofá, vai começar a ler. Se você pudesse falar alguma coisa no ouvidinho dela, o que você falaria? Ok. O que eu falaria é justamente a pergunta que moveu. Se algum extraterrestre perguntasse para você o que define um ser humano, o que você responderia? Precisamos ter essa resposta, assim, não de maneira clara, porque eu acho que até pela experiência de vida a gente vai aprendendo, mas nós precisamos ter isso sempre em mente. Então, essa é a pergunta que eu faria. Se você fosse definir um ser humano, que resposta você daria? Complexo isso, hein? Complexo. Eu não sei te responder. Eu não sei te responder. Depois que eu terminar o livro, eu respondo. Maurício, foi um prazer tê-lo aqui. Fala o endereço do site aqui. Perfeito. Para o pessoal entrar. Sim, o endereço do site é www.nãobastaapенasandar.com.br. E aí vocês vão ter acesso justamente a outras informações, a um vídeo meu falando um pouco mais também a respeito do livro e, enfim, quem quiser também pode adquirir o livro ou então uma amostra grátis do livro, né? Para não comprar e se arrepender depois. Com certeza não vai. Maurício, obrigada pela sua participação aqui no Contracapa. Foi um prazer e já está convidado quando lançar o volume 2. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Eu te encontro no próximo Contracapa. Até lá, tchau, tchau.